Para uma carga puramente resistível, como aqui nessa figura, né, então a gente tem uma impedância que é dada por essa expressão, a parte reativa é nula, só tem a impedância, a parte real, resistível. A potência, então a gente sabe que é só potência ativa, V vezes I, a gente pode escrever a potência também por R vezes I ao quadrado ou V ao quadrado sobre R. Né? Isso aqui também é válido para a corrente alternada se a gente tem uma impedância que é puramente resistível. Se a gente tem uma impedância que é puramente reativa XL, então a impedância aqui é dada por JXL ou na forma polar XL com um ângulo de 90 graus. E a gente sabe que existe apenas potência reativa nessa impedância XL, que pode ser dada pela expressão também produto de V vezes I, né, da tensão e a corrente que são a corrente que flui e a tensão que está sobre essa reatância XL. Né? Só que a gente pode reescrever então essa equação aqui, a corrente, né, pela lei de Ohm. Lei de Ohm na corrente alternada é o fasor da tensão é igual à impedância vezes o fasor da corrente. E a corrente a gente pode escrever então como V, fasor V, assumindo um referencial 0 graus, dividido por XL com 90 graus, que é a impedância. Ou seja, o módulo da corrente é dado por o módulo, o valor eficaz da tensão dividido por XL. Né? Então, esse valor de módulo aqui, se a gente substituir na potência reativa, a fase não interessa para a potência reativa, porque a gente já está assumindo que é reativa. Né? Então, a gente pode reescrever essa expressão da potência aqui, substituindo I por V sobre XL, e a gente tem que dar uma potência reativa sobre a reatância, pode ser dado pelo a tensão nominal sobre aquela reatância ao quadrado dividido por XL. Tá? Lembrando que no caso do indutor, a reatância XL é dado por 2πf, F é a frequência da rede aqui do sistema, vezes a indutância. Se a gente tiver uma reatância capacitiva, é o mesmo princípio. Né? A gente tem a impedância, só que agora ela é menos JXC, representado na forma polar, é um XC com um ângulo de menos 90 graus na impedância. E a corrente, pela lei de Ohm, pode ser escrita como a tensão V, com um ângulo de 0 graus, aqui como referência, dividido pela impedância XC com um ângulo de menos 90 graus. Novamente, se a gente pegar só o módulo da corrente, vai dar o valor eficaz da tensão V dividido pela reatância capacitiva XC. E a potência, então, novamente, como é uma reatância capacitiva ideal, somente reatância capacitiva aqui, ela é toda a potência reativa. A potência reativa pode ser escrita como produto da tensão vezes a corrente, e a corrente pode ser reescrita como tensão, módulo da corrente, como módulo da tensão dividido pela reatância capacitiva. Ou seja, a gente pode escrever a potência reativa dessa forma aqui, né? Que é o módulo da tensão ao quadrado dividido por XC, sendo que XC, a reatância capacitiva, é dado por 1 sobre 2πf vezes a capacitância. Para que fazer essa análise aqui apenas para chegar nessa expressão, tá? Aqui da potência reativa em função da tensão nominal e da reatância XC. Então, a partir dessa expressão, a gente pode fazer o seguinte paralelo. Né? Se a gente quiser uma determinada potência nominal, por exemplo, de um capacitor, se a gente deseja uma potência nominal para um banco de capacitor, a gente pode calcular ou dimensionar esse banco de capacitor através dessa potência desejada, nessa potência reativa capacitiva desejada. É dado aqui pela tensão ao quadrado dividido por XC, substituindo a expressão de XC aqui, fazendo uma manipulação, né, a divisão, então a gente tem que a potência reativa do banco de capacitor pode também ser dado por 2πf vezes a capacitância vezes a tensão nominal ao quadrado. Tá? Então aqui a gente pode, se a gente tem o valor do capacitor e o valor da tensão a qual ele vai ser ligado e a frequência da rede, a gente pode calcular qual a potência reativa que esse capacitor vai fornecer. Né? Vamos supor lá um capacitor de 10 microfarads conectados em 60 Hz e ligados em 220 volts, né? A gente calcula que qual que é a potência reativa que ele vai fornecer, capacitiva. Ou o contrário, se a gente tem o valor da potência capacitiva desejada e a gente quer calcular o capacitor, então pela mesma relação, só que isolando a capacitância, para uma dada tensão,
220 volts, né? Supondo aqui 60 Hz, a gente pode calcular o valor do capacitor, o tamanho do capacitor necessário. Tá? Então, para a correção do fator de potência, ela se resume aí a gente diminuir o ângulo de defasagem entre tensão e corrente. Como que a gente faz isso na prática? Se a gente tem um baixo fator de potência indutivo, a carga indutiva, que é o mais comum, é o mais normal, né, nas instalações, a gente vai inserir uma carga capacitiva para compensar, diminuir o ângulo de defasagem. Se por algum motivo o fator de potência da instalação da carga é capacitivo e ele está muito baixo, então a gente tem que inserir carga indutiva. Né? Então aqui a gente tem um exemplo de uma fonte VG, está fornecendo uma corrente I1 para uma impedância Z. Se a gente representar no plano fasorial esses valores aqui de tensão e corrente, a gente representa aqui a tensão VG, o fasor da tensão VG com ângulo de 0 graus, né? Uma certa intensidade. E a corrente I aqui ela está sendo representada por um módulo e tem um ângulo. Esse ângulo de defasagem aqui, o cosseno desse ângulo representa o fator de potência dessa carga, né? Dessa carga que está sendo alimentada pela fonte. Se a gente quer aumentar o fator de potência, significa diminuir esse ângulo para um valor menor. Como é que eu consigo diminuir esse ângulo aqui para um valor menor? A tensão a gente não pode alterar, né? A tensão da fonte não pode ser alterada. Então, o que a gente pode fazer para diminuir é diminuir a corrente que está vindo da fonte. Se a gente alterar o ângulo, a defasagem da corrente que está vindo da fonte aqui, a gente consegue diminuir o fator de potência. Tá? Só que a gente não quer alterar a condição de funcionamento da carga. O que está aqui nessa impedância Z são as cargas que a gente quer alimentar. São os motores, a iluminação, todos os equipamentos que estão funcionando na instalação. A gente quer que eles continuem funcionando normalmente, da mesma forma. Só que a potência reativa que eles precisam para funcionar, no princípio construtivo deles, eles precisam de potência reativa, não precisa mais vir da fonte, pode vir de um banco de capacitor aqui perto, né? Perto da carga. Então, a gente insere um banco de capacitores aqui do lado, de tal forma que esse banco de capacitor ele vai ter uma corrente IC fluindo através dele. E a corrente que vem da fonte agora, a corrente I2, que está vindo da fonte, é a soma das duas correntes, a corrente I1 mais a corrente IC. Então, a corrente I2 que vem da fonte, né, por esse nó aqui, a lei de Kirchhoff das correntes, é igual a corrente I1 mais a corrente IC, que está indo lá para o capacitor. Né? Qual que é o resultado disso? A tensão fica inalterada, o fasor da tensão não é alterado, né? Ele continua, a tensão da fonte não sofre alteração. A corrente I1, que alimenta essa carga, ela não sofre alteração também, ela continua idêntica, ou seja, a carga que está conectada aqui nessa impedância equivalente continua funcionando da mesma forma. Só que inserindo o capacitor aqui, o capacitor ele tem uma corrente, que a gente falou anteriormente, ela vai ter um ângulo de 90 graus. Né? Ó, a impedância do capacitor é XC com um ângulo de menos 90, fazendo a divisão aqui né? Ó, a corrente, a impedância do capacitor é dada por essa expressão. Se a gente pegar a tensão lá for 0 graus, dividido por XC menos 90 graus, né? A gente tem uma corrente aqui que vai dar uma magnitude, mas com um ângulo de 90 graus positivo. Né? Esse ângulo aqui que é o representado aqui nesse diagrama. Né? Agora, a corrente então que vem da fonte, a corrente 2, é a combinação desses dois fasores. A corrente I1, que tem esse ângulo menos φ1, mais uma corrente IC, que tem um ângulo de 90 graus. A resultante disso é essa corrente I2. Essa corrente I2, claramente, ela tem um ângulo φ2 aqui, que é menor que o ângulo φ1, ou seja, a inserção do capacitor aqui nesse circuito, né, ao invés de a gente pode imaginar, eu estou inserindo mais carga no circuito, eu vou aumentar a corrente I2 que está vindo da fonte, pelo contrário, como essa corrente que vai para o capacitor, ela tem uma defasagem oposta à minha carga, ela tem uma defasagem de 90 graus, enquanto a minha carga tinha uma defasagem de menos φ, o resultado disso, fasorialmente, é que a corrente que está vindo da fonte agora ela diminuiu. Olha só, a gente vê aqui que diminuiu a intensidade da corrente 2. Então, a corrente que está vindo da fonte agora ela tem um valor eficaz menor. Tá? Por que diminuiu? Porque
parcela, uma parte da potência reativa que essa carga precisa não está vindo mais da fonte, está vindo do capacitor. A potência reativa ela não é absorvida, ela não é transformada em nenhuma forma de trabalho, ela só fica armazenada na carga para o princípio de funcionamento lá dos indutores, né? Então, o capacitor ele também não absorve essa potência reativa ela fica sendo trocada aqui. Quando o capacitor está armazenando, ele está precisando armazenar no ciclo da senoide, no período da senoide em que o capacitor está armazenando energia, né? É exatamente o instante em que os indutores aqui eles estão precisando descarregar a energia que eles armazenaram, essa potência reativa, essa energia reativa. Então, quando o indutor está descarregando a energia reativa, quando o capacitor está armazenando, eles funcionam em anticiclos, né? Então, a energia reativa que estava armazenada aqui passa para o capacitor. Quando o capacitor, no mesmo ciclo da senoide, precisa descarregar a energia reativa, agora ele descarrega a energia reativa lá para o indutor. Então, essa troca de energia reativa entre a reatância XL aqui da carga total, né, e dos capacitores, ela é independente e não precisa mais passar pela fonte. Por isso que a corrente da fonte diminui. A intensidade da corrente que vem da fonte ela é diminuída, né? E o resultado também aí contribui para uma menor defasagem, o que vai ter um ângulo φ2 aqui menor da corrente que vem da fonte, portanto, o cosseno de φ, um ângulo menor, o cosseno de φ aqui, φ2 vai ser maior que o cosseno de φ1, né? Ou seja, o fator de potência agora fica mais elevado, tá? Para a gente calcular então qual que é o tamanho do capacitor ou do banco de capacitores necessários, a gente vai fazer análise pelo triângulo de potências. O triângulo de potência da minha carga inicial, antes de inserir o banco de capacitor, ele vai ter uma potência ativa, P, certo? E vai ter um valor de potência reativa inicial, que a gente vai chamar aqui de QI, potência reativa I inicial. Aí a gente tem uma potência aparente total inicial e um ângulo θ1 para essa condição inicial, né? Aí a gente tem duas formas da gente, vamos dizer, qual que é o que a gente o valor desejado, né? A gente pode calcular um valor, um θφ, um φ2 desejado, por exemplo, o valor desejado para o cosseno final de θ2, que é o fator de potência, eu quero um fator de potência de 0,95. Tá? Esse aqui é o fator de potência desejado, 95 ou maior. Então, qual que é o θ máximo que a gente pode ter, o θ2? O arco cosseno de 0,95. Então, 0,95 arco cosseno dá um ângulo de 18,19. Então, se a defasagem, se eu conseguir reduzir para 18 graus ou menor ainda do que isso, então eu vou ter um fator de potência maior ou igual a 0,95. Tá? Agora, com esse ângulo θ2, supondo que esse aqui é o nosso objetivo, fator de potência 0,95, né? Então, o θ2 agora eu posso calcular qual a potência reativa máxima que eu posso ter nesse sistema, né? Assumindo que quando a gente insere um banco de capacitores numa carga, a gente não está inserindo mais, ele não tem aqui nenhuma resistência, então a gente não está inserindo mais potência ativa. Na realidade, os bancos de capacitores eles vão consumir uma pequena potência ativa, tá? Mas em geral aí o acréscimo de potência ativa é tão pequeno comparado com a potência reativa que pode ser desconsiderado, né? Pode ser considerado nulo aí a potência ativa que o banco de capacitor insere, tá? Então a gente pode considerar aí com uma boa margem de erro que a potência ativa do meu sistema, mesmo quando a gente inserir o banco de capacitor, ela permanece inalterada. Então, continua a mesma potência ativa que tinha antes do banco do capacitor, só das minhas cargas, certo? Então, a gente pode calcular que a potência final, a potência reativa final, é dado pela potência ativa vezes a tangente agora do θ2, né? Esse aqui é o meu objetivo. E o banco de capacitor vai ter que ser a diferença da potência reativa inicial menos a final. Ele que vai diminuir essa potência reativa inicial indutiva para um valor final aqui que, nesse exemplo aqui, ele continua sendo indutiva, mas um valor menor. Então, o banco de capacitor ele é dado exatamente a energia reativa, essa diferença, né? Vamos fazer aqui através de um exemplo. Então, para
um circuito representado pelo triângulo de potência, dimensione o banco de capacitores necessários para elevar o fator de potência para 0,92. Então a gente tem aqui um triângulo de potência de uma carga, né? A gente não recebe valor de tensão, não precisa, né, nesse caso. Qual que é o valor de tensão dessa rede, se é uma carga trifásica ou monofásica, enfim, qual que são os valores de corrente envolvidos aqui. Se a gente fazer a análise apenas da potência, a gente não precisa dessas informações, né, apenas para dimensionar a potência reativa do capacitor, né. Nesse caso aqui, pela magnitude das potências, a gente pode sim chegar à conclusão que é um sistema trifásico, né, 282 kVA é uma potência bem elevada, e monofásico não deve ser, então provavelmente é trifásico, certo? Para esse caso, então, se a gente fizer o seguinte, vamos lá. Então a gente tem esses valores aí, exemplo 6, temos uma potência ativa de 200 kW, uma potência aparente inicial, vamos chamar aqui, de 282,8 kVA e uma reativa inicial de 200 kVAr, né? No caso, o triângulo ali já dá que o θ, o φ1, né, é de 45 graus. Então a gente pode calcular o fator de potência inicial, okay, pelo cosseno de 45 graus, que vai dar um valor de 0,707, um fator de potência baixo, tá, em 0,7. O fator de potência a gente também poderia calcular por P sobre S, né? Tem que dar o mesmo valor. O fator de potência inicial igual a potência ativa sobre o S inicial. 200 kW sobre 282 dá os mesmos, só para a gente conferir, mesmo 0,707. Né? Tem que dar o mesmo valor, né? Tem que conferir. Bom, o fator de potência desejado, o fator de potência final aqui que a gente quer atingir, então o fator de potência final é de 0,92. Então a gente tem que calcular aqui, vamos definir qual que é o φ2 que a gente precisa para obter este fator de potência. O φ2 é dado pelo arco cosseno desse fator de potência desejado de 0,92. O arco cosseno de 0,92 dá um ângulo de aproximadamente 23 graus, ok? Então esse aqui é o ângulo que a gente quer. A gente quer um triângulo de potência que o final dele vai continuar, a gente vai assumir então que a potência ativa final ela continua sendo de 200 kW, tá? E agora o ângulo desse meu triângulo, ele vai ser de, vou colocar aqui, aproximadamente 23 graus. Então a potência aparente ela vai reduzir aqui, ela vai ter um ângulo de 23 graus, mais ou menos por aqui, sendo que antes era um ângulo de 45 aqui, né? O ângulo de 45 estava bem lá para cima, né? Tá? Então, a gente quer, ó, esse aqui é o valor final da potência aparente, que a gente nem vai precisar calcular. Esse aqui é o valor inicial. O que importa aqui no caso, pelo que a gente está fazendo, são os ângulos, né? A gente quer um ângulo aqui que seja no máximo 23 graus, sendo que o ângulo anterior era de 45. Né? Então, ou melhor dizendo, o ângulo inicial, né, que para a carga sem o banco de capacitor é de 45, e aí ele tinha essa potência reativa toda aqui, que é de 200 kVAr. Nesse caso aqui, o problema está assumindo que, nesse sentido, né, aqui é potência indutiva. Então, o problema está assumindo que para esse lado aqui do triângulo de potência, valores positivos de potência reativa, é potência reativa indutiva. Então, para o outro sentido, a gente vai ter o sentido oposto, a potência reativa capacitiva.
como eu falei para vocês, isso aqui não existe uma convenção única de qual que é o sentido que a gente adota para a potência reativa aqui ao desenhar o triângulo, né? Qual que é o sentido, não existe um valor obrigatório, sempre o valor positivo da potência reativa indutiva é para cima ou para baixo, né? Isso a gente pode escolher a nosso critério, desde que fique bem claro qual que é a potência reativa e que as duas sejam opostas, né? Porque o que importa realmente é a diferença entre a potência reativa indutiva e a capacitiva, né? E a gente quer então, a gente está dimensionando para reduzir para um ângulo de 23 graus, que é a potência final, então, que a gente vai definir aqui, a gente vai calcular, tem que ser dado este valor aqui, é a potência reativa final. Tá? E a gente calcula, então, pode encontrar esse valor de potência reativa final, né? Considerando que não é introduzido mais potência ativa, a potência reativa final é dada pela potência ativa, só que agora vezes a tangente do Φ2. Né? Então, a gente tem 200 kW de potência ativa vezes a tangente de 23 graus. Tá? Tangente de 23 dá 0,424, então 200 kW vezes 0,424, e aí a gente acha uma potência reativa final de aproximadamente 85, tá? Arredondando, a gente pegar mais umas casas aqui da tangente 23, 4244, ou 4245 aqui. Vai dar em torno, podemos aproximar aqui para um valor em torno de 85. Se a gente pegar, para um torno de 85 kVAR, tá? O valor próximo. E nesse caso a gente está considerando ainda indutivo, né? Que a potência reativa final ela ainda vai ficar indutiva. Ou seja, a gente vai precisar de um banco de capacitor de 200 kVAR menos 85. Só para ficar redondo aqui, vai dar um banco de capacitor de 115. No caso, né, vale ressaltar aí que a gente pode ter dois casos em que o fator de potência vai ser de 0,92, né? Qual o outro caso aqui? Se a gente tiver um θ, ou melhor dizendo, um Φ, o Φ2 ele também pode ser um ângulo de menos 23 graus. Ou seja, a gente pode ter um ângulo aqui para baixo de menos 23 que também o fator de potência vai ser 0,92. Só que como é que o ângulo ele vai mudar aqui para baixo, né? Nesse caso, a gente teria que inserir o triângulo de potência final, ficaria 200 kW, e a potência com um ângulo de menos 23. A gente teria basicamente isso aqui. Antes estava em 45. Aqui. Esse aqui é o segundo caso, né? Menos comum aí, vamos dizer, né? Esse aqui então seria o inicial, e o final a gente teria aqui essa condição aqui. O ângulo inicial de 45 e um ângulo final aqui de menos 23. Ambos as situações a gente teria o mesmo fator de potência final, certo? O fator de potência seria 0,92. Só que para esse caso aqui, né, o fator de potência final ele é 0,92 e continua sendo indutivo, ok? Para esse caso aqui, o fator de potência final é 0,92 também, né? Mesmo fator, só que agora ele é capacitivo. E aqui qual que é a potência reativa final em módulo vai ser o mesmo, né? Só que nesse caso, para esse caso aqui,
a potência reativa final aqui ela seria de aproximadamente 85 kVAR capacitivo. Letra E. Então eu teria que inserir um banco de capacitor de 200 mais 85. Nesse caso aqui, o banco de capacitor teria que ser a diferença, né, da reativa inicial menos a final. Só que a reativa inicial é 200 kVAR indutivo, que a gente está considerando indutivo positivo, menos a energia final, menos a energia final, que é capacitivo, então a gente considerou menos 85. O capacitivo, por ser capacitivo, polaridade negativa. Então, nesse caso, a gente precisaria de um banco de capacitor de 285 kVAR. É possível também, é possível inserir dessa forma aqui, né? E a gente está transformando o fator de potência para... ele passou pelo zero e ultrapassou o zero de novo, começou a baixar. Só que nesse caso aqui ele não é muito interessante, não é o mais prático, porque a gente inseriu um banco de capacitor muito grande. Ou seja, a gente chegou até um fator de potência unitário, que é o ideal, e ultrapassou, voltou a baixar o fator de potência para 0,92. Então não faz sentido, claro, apenas se esse banco de capacitor ele é um fixo, eu não tenho como controlar. O ideal aqui no caso mesmo é se a gente tivesse um banco de capacitor que fosse exatamente de 200 kVAR, se ele fosse ajustável, né, para 200 kVAR capacitivo, seria o melhor caso possível, que aí a gente chegaria no fator de potência mais próximo de 1, certo? Tá? Mas aqui só para exemplificar que a gente tem duas possibilidades, né, para chegar no fator de potência desejado, com o ângulo de 23 ou com o ângulo de menos 23. Seguindo nessa linha aqui, né, nesse caso, que a gente vai inserir um banco de capacitor menor, então, né, a potência final vai continuar sendo indutiva, né, o segundo caso ali é menos comum de acontecer, mas pode acontecer. Então, nesse caso aqui, a gente precisaria de um banco de capacitor final, que vai ser dado pela energia inicial, 200K indutivo, menos a final, que a gente está considerando que ainda fica indutivo, e a final é de 85 indutivo. Então, o banco de capacitor, olha, isso aqui é a expressão para a final, aqui é o que a gente calculou, é de 85K. Então, o banco de capacitor, então a gente teria aqui um banco de capacitor que é a energia final menos, aliás, a energia inicial menos a final. A inicial é 200K indutivo menos a final 85K VAR, também indutivo. Então, isso aqui seria um banco de capacitor de 115 kVAR, certo? A gente insere um banco de capacitor de 115, aproximadamente 115 aí, e a energia final vai ser de 85K e a gente obtém, portanto, um ângulo final menor aí, de 23 graus. Tá? Então, voltando aqui para o nosso exemplo, né? Esses cálculos que a gente fez, a gente obtém aí esse triângulo, né? Aqui é o triângulo inicial da carga, o calculado aqui para o final, esse aqui, e aqui é representado qual que é o banco de capacitor. Então, inserindo um banco de capacitor de 115 kVAR, a gente vai ter aqui uma energia final de 85 kVAR. E aí o triângulo de potência final da carga fica a combinação daquelas energias indutiva e capacitiva, fica com uma final aqui de 85 kVAR indutivo. Portanto, o ângulo final 23 graus e o fator de potência aí fica aproximadamente 0,92, né, um valor desejado. Né? Então, se a gente inserir um banco de capacitor de 120 kVAR, por exemplo, a gente vai diminuir ainda mais essa energia final, que vai para 80 kVAR, o ângulo vai ser um pouquinho menor ainda e o fator de potência ainda melhor. Né? E isso tudo a gente está assumindo então que o banco de capacitor não está inserindo mais nenhuma carga ativa. A carga ativa continua apenas da carga que já existia na instalação. Então,
Após a correção do fator de potência, obviamente a gente tem um fator de potência final maior que o inicial, que é o objetivo, e um ângulo, então, de defasagem menor. E se a gente quisesse calcular aqui, dimensionar o tamanho do capacitor, a capacitância desse banco, né? Então, assumindo esse valor aqui do banco de capacitor de potência reativa, tá? Vamos calcular um banco de capacitor para ter esta potência. Então, vamos dizer que um banco de capacitor XC vai ter uma reatância aqui, uma potência reativa de 115 kVAR, certo? Aí a gente, para o problema aqui, a gente tem que assumir alguns valores, né? Vamos dizer que a frequência, tudo bem, a frequência é 60 Hz normal da rede, mas a tensão a gente vai ter que assumir. Vamos dizer que o valor nominal aqui da tensão seja de 380 volts. Vamos imaginar que seja uma carga trifásica de 380 que ele está calculando aqui, né? Então, se a tensão nominal for 380 volts, neste caso aqui, a gente está calculando um capacitor aqui que vai ser conectado a gente teria que receber mais informações também se a carga realmente é trifásica, né? Porque essa potência aqui ela vai ser dividida por cada uma das fases. Mas supondo então que seja um único capacitor para ter essa total, né? O banco de capacitor, enfim, como ele vai ser instalado, ele vai ter que ter essa potência aqui. Se for 380 volts, igual a gente pode ter três capacitâncias divididas aqui que vão gerar essa potência reativa. Se for, supondo aqui 380 volts, então, para esse capacitor, então a gente pode utilizar a capacitância, aquela relação que a gente viu anteriormente, né? Dado aqui pela capacitância, pode ser determinada pela energia reativa dividido por 2πf e a tensão ao quadrado. Então, a capacitância pode ser dada pela energia reativa do banco de capacitor dividido por 2π vezes a frequência vezes a tensão ao quadrado. E a capacitância nesse caso aqui necessária seria de 115 kVAR, né? 115 kg, dividido por 2π vezes a frequência de 60 Hz, supondo aqui uma tensão de 380 volts ao quadrado. Então, a gente teria aqui 115.000 2π vezes 60 vezes 380 ao quadrado dá 115 mil aqui, né? 115k dividido o denominador aqui por 54,43 vezes 10 na 6. Então, o capacitor de 2,11 milifarad, né? Esse aqui seria a capacitância necessária para fornecer essa potência reativa aqui conectada em 380 volts, ok? Se a gente recebesse informação, né, a questão da carga e ela fosse uma carga trifásica, então uma carga trifásica em estrela, por exemplo, uma carga trifásica, a gente teria que ligar em cada uma das fases um banco de capacitor, né? Então a gente teria aqui um banco de capacitor ou um capacitor de uma das fases aqui, um outro capacitor aqui, estaria conectado aqui, e na outra fase ainda um banco de capacitor aqui. Supondo que essa instalação ela tenha essa energia, né? A soma das energias dos capacitores tem que ser
115. Então isso aqui é a energia desse capacitor 1, vamos dizer assim, capacitor 1, mais a energia do capacitor 2, mais a energia do capacitor 3. A soma deles teria que ser a soma total do banco, que é de 115, né? 115 kVAR. Então, cada capacitor aqui, capacitor monofásico para uma das fases, teria que ser idêntico, né? É a divisão de 115 kVAR por 3, que daria um valor aproximado aí de 38,33 kVAR capacitivo, cada um desses separadamente, né? E aí, supondo que fosse uma instalação trifásica em estrela e que a tensão nominal aqui, então, né, entre cada fase e o ponto de neutro, uma tensão nominal de 220, nesse caso, 220 volts. Então, aí a gente pode calcular para cada um desses bancos aqui, então a capacitância necessária seria de uma potência reativa QC dividido por 2πf vezes a tensão nominal ao quadrado. Nesse caso aqui, trifásico, a potência reativa está sendo dividida por 3, né? Porque cada fase tem um banco de capacitor. Cada fase teria um banco de capacitor de 38,33 kVAR, divididos por 2π, vezes a frequência 60 Hz, vezes agora a tensão nominal que o capacitor é conectado. Esse capacitor está conectado em 220 ao quadrado, né? Então, para este caso aqui trifásico, né, essa carga dessa forma aqui, a gente teria o denominador aqui 2π vezes 60 vezes 220 elevado ao quadrado, dá 18, que o numerador a gente teria 38,33K e no denominador 18,24 vezes 10 na 6. Então, o capacitor dá um capacitor também de 2,109 milifarads, né? Nesse caso aqui, né, até por, vamos dizer, coincidentemente deu o valor bem próximo da capacitância, mas nesse caso, né, para essa situação aqui, a gente está considerando hipoteticamente um único capacitor conectado com uma carga. Então, um único capacitor conectado aqui com uma carga total, que esse banco de capacitor está ligado em 380 volts e a potência reativa total dele é de 115 kVAR, né? Coincidentemente aqui deu um valor bem próximo, né? Considerando aqui que a gente está tensões diferentes, né? Em 380, 220, aqui um único capacitor de 115 kVAR, ou aqui um banco de 3 fases, né? Portanto, a potência reativa fica dividida por 3, cada uma das fases fica com 38,33 kVAR e aí 220 volts. Né? Mas a gente pode calcular então qual que é o valor do capacitor necessário. Em geral, o que é vendido comercialmente, os capacitores, os bancos de capacitor, eles são já vendidos com a informação de a potência reativa que eles produzem é uma tensão nominal. Então, por exemplo, a gente recebe lá a informação de que um banco de capacitor ele é para tensão nominal de 220 volts. Então, na rede de 60 Hz, ele vai gerar uma potência reativa de, por exemplo, um valor padrão aí de 25 kVAR, né? A gente pode achar aí bancos padrões, né, valores padrões de 10 kVAR, 15 kVAR, 25 kVAR.
de forma que se a gente precisa, por exemplo, de 50 kVAR, então a gente vai lá e compra 2 bancos de 25 para tensão nominal de 220. Se a gente precisa de 115 kVAR no total, então a gente vai comprando a quantidade aqui, as células, né? Então as células elas são padronizadas aí, por exemplo, para ela fornecer uma potência reativa, né, um número redondo aí, para uma certa tensão nominal. Ou, por exemplo, o outro banco ele vai ser para tensão nominal de 380 volts e aí ele é dimensionado a capacitância para já ter a potência reativa de, por exemplo, 10 kVAR, né? 10 kVAR a 380 volts. Então ele vai normalmente, né, vai ser comercializado já pelo valor da potência reativa que ele produz para uma tensão nominal, não em função da capacitância, né? Isso aqui é na etapa de projeto, aí sim a construção do banco de capacitor, pois a gente precisa calcular a capacitância. Mas em geral, o banco de capacitor, se a gente for comprar um banco de capacitor para instalar numa carga ou numa indústria, né, ele já vai ser vendido aí para em função da tensão nominal e da potência reativa que ele gera instalado naquela tensão nominal.